60% das vítimas de mortalidade materna são negras. As estatísticas mostram que, no Brasil, as mulheres negras são as que enfrentam as maiores dificuldades no acesso à saúde. Para falar sobre esse assunto, o Toda Mulher de hoje recebe Cláudia Vitalino, que é presidente estadual da UNEGRO e conselheira municipal de saúde, Helena Bretas, que é a primeira diretora de combate ao racismo da União Estadual dos Estudantes, e a deputada enfermeira Rejane, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj. Muito obrigada pela participação de vocês no Toda Mulher. Cláudia, eu vou começar com você, já que você faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Eu queria saber, a gente vê que os índices de mortalidade materna entre a população do estado e até do Brasil são maiores entre as mulheres negras. A violência obstétrica também é mais presente nessa população. O que leva a esses casos, né? Por que isso é tão presente, é tão marcado na população negra? Olha só, durante 10 anos nós estamos tentando, através do Plano Nacional de Saúde da População Negra, que foi montado depois de muito debate, de muita luta do movimento negro, que a gente conseguiu montar esse plano nacional, que tem 10 anos que a gente não conseguiu implantar. Porque, na verdade, o racismo institucional que existe no SUS, que é uma realidade, que as mulheres negras sempre sofreram, que depois de muita luta, depois de muito embate, a gente conseguiu implantar esse projeto, que é um plano nacional, que precisa ser implantado no estado do Rio de Janeiro, em outros estados, e também nas cidades do Rio de Janeiro. Em todas as cidades, isso na realidade não acontece, porque, na verdade, o preconceito do profissional de saúde faz com que essas coisas aconteçam. E é o preconceito que você tem, você vai levar para onde você vai. E aí são mortes evitáveis de jovens, mulheres, crianças, que muitas morrem em parto, mortes evitáveis. E por isso que nós lutamos, nós combatemos. Eu acredito que esse espaço para nós, não só enquanto militantes do movimento negro, mas sim enquanto mulheres negras, é super importante. Entendeu? Porque são famílias que têm acesso, são 85% dos usuários do SUS, que vê na realidade do dia a dia do racismo institucional os seus direitos enquanto cidadão dessa cidade, desse estado, ser o tempo todo, cotidianamente, desrespeitado. O que acontece também, Cláudia, né, que é importante a gente debater, é que é um preconceito velado ainda, né, porque você sabe que existem vários estudos, pesquisas que identificam isso, mas a realidade do país, a realidade do SUS é negar, né? As políticas não são implementadas verificando essas estatísticas, levando em consideração essas estatísticas. Nós estávamos batendo um papo lá fora, né? E a gente observa o seguinte, por exemplo, para a população entender, a mama da negra, né? Ela é mais espessa, ela é maior. Então, muitos dos mamógrafos que são comprados, que são colocados no serviço, eles não identificam um tipo de câncer que justamente atinge mais as mulheres negras. Que é diferente. Que é diferente. Aí, na hora de você implementar uma política, você não leva isso em consideração. E já existe esse equipamento que Já, atenda essa sim, população. em outros países. Então, isso é uma política afirmativa e que poderia ser implementada se levasse em consideração pesquisas que favorecessem a saúde da população negra. Assim como várias e outros exemplos que nós poderíamos estar aqui informando a população de que é isso, o que isso significa, tanto a nível de mioma, a doença falciforme, a pressão arterial. Porque Então, é importante explicar para quem está em casa
Que não existem doenças que são, predominam, né, na população negra, que tem índices maiores na população negra e precisam ser, e precisam ser tratadas de maneira diferente também, aí, né? Esse é o contexto que a gente quer debater aqui, porque não é querer quer valorizar a população negra, não é isso. A hipertensão, a pressão alta na população negra, ela acontece mais cedo. Mas na prática, no dia a dia da política de saúde, dentro das unidades de saúde, no caso das unidades básicas, o protocolo é verificar a pressão, que é acima de 40, acima de 45. Né? E todo mundo sabe que na população realidade, a população negra, porque ela tem uma predisposição genética, ela ocorre mais cedo. É isso. Ocorre a partir dos 30 anos e tem casos de meninas de 15 anos que tem problema que vem a óbito. Por quê? Pode falar. Porque o racismo institucional faz com que o médico, quando atende, porque vê uma jovem negra que aconteceu, estou citando aqui um caso real, 15 anos, moradora de favela, porque é assim, essa é a realidade, assim que o racismo institucional ele se apresenta. Primeiro atender, viu, tá tendo overdose, sem examinar, é o preconceito. É preconceito. E essa jovem morreu porque ela tinha pressão arterial, não foi atendida, deu parada cardíaca, veio a falecer. Mortes evitáveis pelo racismo institucional. O preconceito acaba levando ao descaso e à negligência nessa atuação profissional, né? Acho que esse ponto é o mais importante da negligência, porque o racismo institucional, ele ocorre, assim, é a mão invisível, né, do Estado com mecanismos de controle social, e esses mecanismos são dados através dessa falta de cuidado em relação à maioria da população, que é a população negra. E no caso de dentro do SUS, é pior porque, por exemplo, não é só a condição socioeconômica do paciente, que não deixa ele chegar, não deixa ele ser atendido, ele tem menos atendimento, menos consulta de pré-natal, mas também é o imaginário da própria população de que o negro, ele resiste mais à dor, por isso que recebe 50% até de anestesia a menos do que os brancos. Como se fosse mais mulheres forte, negras né? recebem, mulheres negras grávidas, na hora do parto, recebem menos anestesia que as não negras. Isso é racismo institucional, isso é uma realidade. E acaba sendo mais uma prática de violência obstétrica. De violência obstétrica. E eles nunca vão dizer, assim, se você for entrevistar, não vai dizer que isso não é uma realidade. Mas profissional de saúde, para a enfermagem que tem aquele atendimento, se ela achar que não vai sofrer nenhuma represária, o que nós, do movimento negro, trabalhamos através do Comitê Técnico Nacional de Saúde da População Negra, é que isso ocorre através de pesquisas, entrevistas informais. Isso é uma realidade que acontece, que vem a causar a morte das mulheres negras, de crianças que não vêm a nascer por causa disso que acontece cotidianamente, ainda em nosso estado, em nossas cidades. Deputada, e apesar de muita gente negar, né, a questão do racismo no nosso país, essa questão do atendimento profissional, a senhora que é profissional dos quadros da saúde, existe, por exemplo, na formação desses profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, as pessoas sabem que existem essas peculiaridades da população negra e ainda assim agem dessa maneira no atendimento. Por que a senhora acha que isso acontece? Isso é falta de denúncia ou é falta de punição? O que leva a esse quadro? Eu acho que o que ocorre é da própria pessoa, né? Esse racismo oculto, como foi debatido aqui, como foi falado, ele está em todos, não são só os profissionais. E ao você não respeitar isso, a sua prática profissional acaba reproduzindo essa questão. Um outro exemplo que a gente costuma dar, e para ficar bem claro, é a questão do respeito até à própria religião, né? Você tem lá o paciente, está internado e tudo, você sabe também que tem muitos negros e negras, né, de religião afrodescendente, mas na hora
né, de garantir, né, essa fé dentro da unidade de saúde, ela é praticamente até agressivamente, né, conduzida a não existir. E é importante também a gente dizer que a legislação já garante, né, a presença dos representantes de todas as religiões para atender, né, aquelas pessoas que seguem, um padre para atender uma pessoa católica, ou um pastor, ou um representante que vá atender também alguém de religião de matriz africana. Entre né? o que está lá no papel e a prática, é muito diferente, né? Os próprios, vários profissionais eu já vi, vai fazer macumba aqui dentro do hospital, ou você ter uma negra ou um negro que use guia, né? Aqueles cordões. Tem pessoas Então, que só manda que retire, se recusa a atender o paciente. E às vezes a pessoa chega passando mal e o profissional se recusa. E que vai, inclusive, de encontro ao juramento que é feito pelo profissional. Né? Quer que tire. Eles não podem deixar de atender a ninguém. Se não deixam de atender nem um criminoso, por que vão deixar de atender alguém simplesmente porque a religião é diferente, ou a cor da pele? O que a gente debate é a questão da capacitação. É importante você capacitar essas pessoas para entender, né, esse processo, entender e respeitar a religião de cada um, entender que esse tipo de religião afrodescendente e tudo, ela tem que ser respeitada em qualquer local. Então, isso passa da compreensão dos profissionais, né? Eu acho que falta muito isso ali eu dentro. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, até porque eu queria fazer uma correção, que os profissionais de saúde, eles não conhecem as especificidades da população negra. Se você for ver nas ementas dos cursos de medicina, agora, recentemente, começaram a ser criadas esse tipo de matéria, e mesmo assim são matérias optativas, não são matérias obrigatórias para todos os estudantes. Então, assim, eles têm um conhecimento, se a pessoa for buscar o conhecimento, obviamente ela tem, mas não é um conhecimento na grade obrigatória. Não é. É porque eu digo assim, na verdade a minha colocação é o seguinte, um profissional experiente, por exemplo, um cirurgião cardiovascular, alguém que trate da circulação, né, de alguém, que saiba todas as características, por exemplo, da pressão arterial, se ele for um bom profissional, ele sabe que existem diferenças entre a população negra e a população branca. É claro, como você falou, talvez isso não esteja aprofundado como deveria ser, né? Eu acho que nem sabe. Muitas vezes ele só aprende alguns casos na prática, porque na verdade... Cláudia, justamente esse X da questão, justamente não sabe. Porque o fato do aprofundamento, ele só vai acontecer quando o profissional também estiver apto a fazê-lo. E o que é necessário é que essa questão, ela ultrapasse a ser considerada como exceção. Ela passe a ser a regra. A pessoa tem que, ao estudar, o fisioterapeuta, o nutricionista, tem que ter essa clareza, isso tem que estar na grade. Não é o profissional médico que tem a especialidade ali e que tem que buscar essa fonte do saber. Não é, isso é tão claro para a população negra que o que a gente não consegue entender é por que não está. Aí, quando abre a questão, aí você vai ver todo o racismo, todo o preconceito, toda a falta de interesse de que isso venha a ser uma prática normalizada, tanto na formação quanto no cuidado. Até que porque acontece? O racismo institucional, ele tá aí para isso, né? O racismo institucional, ele chega quando ele foi repensado, ele foi pensado justamente para você poder brecar todo tipo de política. Inclusive, é o racismo institucional que é uma dificuldade para a implementação plena do Plano Nacional de Política da Saúde da População Negra. Porque a gente vai voltar nesse assunto, porque a gente não se aprofundou no plano e a gente precisa falar também sobre isso. Eu vou deixar a Cláudia fazer a intervenção dela, que a gente precisa fazer o intervalo, mas pode concluir, então, tá Cláudia. Bom. Nós, afrodescendentes, somos 85% dos usuários do SUS. Então, quando se fala da política de saúde, a gente está falando da nossa.
da política de maioria, Da maioria. que é tratado pelo nosso país, pelo Estado, com política de minoria. Eu vou dar um exemplo bem básico, como eu já tinha dado para a deputada. Se você for falar leucemia, hemofilia, você vai ver brancos. Se você ver algum negro, muito raro, provavelmente se você fazer a pesquisa genética, verificará que na genética tem branco. É a mesma coisa a doença falciforme. Por isso que quando se fala de doença falciforme, a gente está falando da população negra. Porque foi uma mutação genética que aconteceu na África, que aqueles que sobreviveram, os sobreviventes, desenvolveram a doença falciforme. Que foram esses que vieram escravizados para o Brasil. Tá ótimo. Gente, a gente volta a falar sobre esse assunto no próximo bloco.